Pessoal, bom dia. É um prazer recebê-los aqui novamente, né, em nome da CIF, toda a sua diretoria. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer ao Luiz, a Jaciara, ao Ivan, a Boa Vista Serviços, aí, a disponibilidade de estar conosco aqui hoje, compartilhando todo o conhecimento de vocês, trazendo para a gente aí as boas práticas, as novidades do cadastro positivo. Eu gostaria de passar a palavra para o Diogo, que é o nosso coordenador comercial, para ele fazer a sua saudação, e na sequência a gente inicia nosso bate-papo. Bom dia a todos, também agradeço a presença do Luiz, do Vanilson, da Jaciara, agradecendo a disponibilidade, né? Lembrando também que esse conteúdo vai ser mandado e disponibilizado a todos os inscritos no webinar e também a todos os nossos consulentes que não conseguiram participar aqui do evento. A gente tem também a presença do Anderson, que é o nosso especialista de SCPC, da CIF, está na reunião também. Temos parte da nossa equipe, temos alguns associados aqui também. Então, boa reunião a todos. Legal, obrigado, Rogério, obrigado, Diogo. Pessoal, a gente vai, então, hoje trabalhar bem focado mesmo na questão da captura de fonte do cadastro positivo. A gente vai explicar aí tanto para os associados presentes qual que é a importância desse processo de ser fonte do cadastro positivo, tudo o que trata desse assunto, né? Então, é um momento bem importante para nós tirarmos todas as dúvidas aqui relacionadas a esse processo, tá bem? Eu quero aí agradecer fortemente aí o Rogério, que viabilizou para nós essa reunião, a parceria aí do Diogo na divulgação desse evento, a presença aí do Neio César aí, que é o representante da FACESP aqui na RA11 e na RA19, e junto aí nós estamos tentando fazer esse desenvolvimento do produto positivo na região, né, em Franca. Então, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, então aproveitem bem esse momento, porque isso vai influenciar diretamente na vida do empresário, né, tanto do consumidor quanto do empresário, porque a empresa, nós vamos perceber aqui com a apresentação que a Jaci vai fazer, a empresa ela está em 3 momentos do cadastro positivo. Ela é a consulente, ela é o consumidor final e ela é principalmente a fonte, né? Então, é preciso entender em que momento que ela participa deste processo e qual que é a importância dela dentro deste processo, tá bem? Então, eu vou agradecer também a presença do Ivan, que está aqui, que é o nosso técnico aqui da área de apoio à implantação, é ele que cuida aí da parte do layout, que a Jaci vai explicar do que se trata. E, Jaci, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado. Estendo aí obrigado a Simone também, que disponibilizou a equipe para nos apoiar aqui, tá bom? Boa apresentação a todos aí. Bom dia, pessoal. Obrigada, Vidal. Bom dia a todos. Nós vamos, então, falar um pouquinho mais do cadastro positivo, tudo que rege o cadastro positivo em si. Então, como o Vidal disse, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, porque nós estamos aqui presentes para esclarecer todos os pontos, que a gente sabe que tem bastante dúvidas aí do processo em si, tá bem? Quando vocês estiverem visualizando a apresentação, é só me dar um toque, por favor. Nada ainda, viu, Jaciara? Oi? Ainda não aparece para a gente. Não aparece nada. Deixa eu só fazer uma retificação, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Sim. Eu não sou de apoio à implantação, tá? Eu sou parceiro da Jaciara na área de captura, né? Dados positivos, capturas de fonte, tá? Mas a gente faz essa intermediação entre o associado, né? Ou a entidade que está aderindo ao cadastro positivo com a nossa área técnica apoio à implantação. A gente tem um relacionamento bem estreito, tá? Embora eu não seja de lá, mas eu posso intermediar aí todo o processo, né, entre o associado, a fonte, a entidade e a nossa área técnica, ok? Perfeito, Ivan, obrigado. Ô Jaci, será que esse arquivo que você está compartilhando não está como interno?
Não, está público. Mas travou aqui, pessoal. Só um minutinho que nós damos um jeito. Só um instante, por favor. Parece a apresentação de faculdade, né? Chega na hora, dá aqueles problemas. É. Ivan, você consegue abrir a apresentação aí? Deixa eu ver. Porque o Zoom, não tenho muita intimidade com o Zoom, não, mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Para ele colocar, o Rogério teria que colocar ele como apresentador já, só tá você. Apareceu alguma coisa? Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Vamos lá. Bom, antes de tudo, nós vamos explicar um pouquinho melhor o que é a Boa Vista, né? Então, a Boa Vista, ela trabalha para o equilíbrio das relações de consumo no Brasil, como um todo. A Boa Vista, ela junta os comportamentos com a inteligência analítica para apoiar as empresas numa melhor tomada de decisão, numa decisão mais otimizada, onde ela tem as informações de todo o processo em si. A Boa Vista, todo mundo acha que ela é nova, e como Boa Vista, sim, ela é nova, porém, ela veio lá de 1894 com a Associação Comercial de São Paulo, então ela já tem uma expertise em relação às informações de comportamento. Em 2010, é criada a Boa Vista e ela assume o SCPC. Em 2011, nós compramos as operações da Equifax, então a gente compra as informações relacionadas ao PJ, e em 2009, ela é a precursora do processo do cadastro positivo, então começa a valer o processo do cadastro positivo, e aí a gente começa a falar sobre esse assunto, e agora também, em 2020, a LGPD. Então, aqui a gente tem uma grande linha trajetória falando sobre o assunto, tanto o cadastro positivo quanto a LGPD, e nós estamos aqui para explicar para vocês em relação a todo esse fluxo, como que vai funcionar, tá? Esses são alguns dos nossos acionistas, então quem faz parte da Boa Vista. E a Boa Vista em si, ela atua em todo o ciclo do negócio. Então, desde a prospecção, a concessão do crédito, o gerenciamento e até mesmo a recuperação com resultados de cobrança e melhores processos de resultado nesse segmento, tá? Então, nós estamos há mais de 60 anos, no mercado de crédito, com cobertura em todas as cidades brasileiras, mais de 2.000 entidades representativas do segmento de varejo e mais de 100 canais de vendas indiretas. Nós atuamos com todos os segmentos de mercado, literalmente. Então, aqui alguns dos nossos números, né? Nós temos mais de 40% do mercado, 1,2 milhões de clientes diretos e indiretos, 6 bilhões de ocorrências registradas, 1 bilhão de registros de débito, 7 milhões de consultas por dia e 3,3 bilhões de consultas nos scores por ano. Um pouquinho da LGPD, aqui eu vou dar só uma pincelada para vocês saberem, mas se for necessário, com as dúvidas de vocês, a gente vai entrando um pouquinho mais. Mas a Boa Vista, ela já está atuando com a LGPD há muito tempo, principalmente com um positivo. Então, o positivo, ele criou regras necessárias e a LGPD veio para reforçar todas essas regras que hoje a gente já executava. Então, a gente investe fortemente na tecnologia, na privacidade, na gestão de acesso, na finalidade do uso e na gestão de fornecedores.
Hoje é o maior investimento da Boa Vista, tá? Aqui são algumas das nossas certificações, que também garantem maior segurança. E agora, efetivamente, a gente vai falar sobre o cadastro positivo, então, sobre todo o processo em si. Como eu disse para vocês, a Boa Vista ela é precursora no cadastro positivo, então ela é o primeiro gestor de banco de dados a falar sobre esse processo de cadastro positivo, então ela tem uma boa experiência no processo. Mas o que é o cadastro positivo? O cadastro positivo ele é o banco de dados dos bons pagadores, vamos colocar assim. Ele mostra como se fosse um filme, o comportamento de pagamento desses consumidores relativos às operações de crédito e serviços continuados. Água, luz, telefone, gás. Então, isso é o que rege o cadastro positivo. O cadastro positivo ele já está fortemente em alguns países, Estados Unidos, Egito, Hong Kong, Itália. Para vocês terem uma ideia, hoje o que é mais forte nos Estados Unidos é o cadastro positivo, então as pessoas elas entenderam o processo e hoje elas têm segurança com ele, então é o ponto principal de todas as operações de crédito que tem dentro dos Estados Unidos, tá? E aqui é um pouquinho do histórico do cadastro positivo, ele começa em 2011, onde as pessoas precisavam dar o que a gente chama de opt-in, que é a autorização, a inclusão dela no banco de dados do cadastro positivo. Isso foi em 2011 com a lei, com o surgimento da lei do cadastro positivo. Em 2013, os bancos já passam a enviar as informações relacionadas ao cadastro positivo. Depois de 8 anos, houve a inclusão de 10 milhões de pessoas físicas e jurídicas no banco de dados. E com a lei complementar hoje, que foi feita em abril de 2019, há uma projeção de 1 trilhão no mercado de crédito, com a inclusão automática de 20 milhões de pessoas. Então, o cadastro positivo, a partir do ano passado, está sendo muito fomentado, né? Mas quais os papéis e as responsabilidades de cada um perante a lei do cadastro positivo? Gestor de banco de dados é a Boa Vista, então é quem administra esse banco de dados e que compõe a base do cadastro positivo. Cadastrados são todas as pessoas físicas ou jurídicas onde tem as suas informações incluídas dentro desse banco de dados. Consolente é todo mundo que vai consultar essas informações do cadastro positivo, então vai acessar o banco de dados. E fonte, que eu acho que aqui é o principal e o que é mais a gente quer falar com vocês, conversar direitinho com vocês. Fonte é toda a empresa que concede crédito, faz venda a prazo ou realiza transações comerciais que impliquem em risco financeiro. Então, a partir do momento que eu gero um boleto, que eu faço uma venda a prazo, que eu estou dando um prazo para o meu cliente pagar, isso é considerado uma venda, uma concessão de crédito, então eu sou uma fonte do cadastro positivo. Mas o que não faz parte do cadastro positivo, que isso também confunde algumas pessoas. Não faz parte do cadastro positivo transações pagas à vista, saldo de conta corrente, investimento, renda, aposentadoria, enfim. Só faz parte do cadastro positivo todas as operações de crédito e serviços continuados, tá? Aqui, mais uma vez reforçando, e aí é como diz a lei, o que é uma empresa fonte do cadastro positivo. Então, quem vende, quem concede crédito, faz venda a prazo, faz financiamento ou outras transações que envolvem o risco financeiro, é considerado fonte. E as fontes, pela lei complementar, ela tem uma obrigatoriedade agora. Então, todas as empresas consideradas fontes, elas não podem criar empecilhos, operações que limitem, dificultem a transmissão dos dados para os gestores de banco de dados.
Elas não podem criar isso, há uma obrigatoriedade perante a lei. E quais são os riscos de não cumprir a lei? Que eu acho que aqui entra o principal. Normalmente as fontes perguntam, normalmente as empresas querem saber qual que é o meu risco se eu não cumprir a lei. Primeiro, a imagem. Hoje o perfil do consumidor ele está mudando. Hoje a gente tem muito mais transações e vendas online do que nas lojas físicas. Então, isso já veio crescendo e agora com a pandemia cresceu muito mais. Então, o perfil do consumidor mudou. O consumidor hoje ele está muito mais seguro e empoderado de suas informações. Então, a imagem de uma empresa hoje é o ponto principal dela, é o que mais dá segurança para ela. Então, primeiro a imagem, ela pode sofrer penalidades junto aos órgãos de proteção ao consumidor, PROCON. Hoje a gente já tem empresas que foram acionadas pelo PROCON porque as informações não estão contidas no banco de dados de consumidores que acionaram eles, e eles agora estão correndo para se adaptarem e enviarem as informações. E o último é a priorização dos consumidores. Se eu, como consumidora, sei que eu tenho a empresa A que envia meus dados para cadastro positivo, do cadastro positivo, e eu tenho também operações de crédito com a empresa B, o que eu vou priorizar? A que está mostrando o meu comportamento de pagamento para o mercado ou a que não mostra? Eu vou pagar primeiro a que está mostrando, porque ele tem que mostrar que eu pago em dia, que eu tenho um bom relacionamento com ele. Então, é a priorização dos consumidores, nesse caso. O principal benefício de ser fonte do cadastro positivo, primeiro é a fidelidade dos consumidores, mas também você tem grandes oportunidades aqui, tá? Você tem a possibilidade de vender mais, ganhar competitividade, diminuir a inadimplência e minimizar os riscos com um negócio com análise de crédito mais precisa. Então, hoje você tem as informações de todos os segmentos, então, bancos, varejos, indústria, enfim, água, luz, telefone, você tem todas essas informações saindo de dentro das empresas, compondo os relatórios do cadastro positivo, então a sua análise de crédito ela fica muito mais apurada, muito mais justa e muito mais baseada no perfil do teu consumidor. E Jaci, como que eu faço para me tornar uma fonte do cadastro positivo? A primeira parte, e eu acho que essa é a principal, tá, pessoal? Eu preciso me cadastrar como fonte. Eu preciso acessar o site da Boa Vista, lá na abinha Fonte Positiva, que daqui a pouco eu mostro a telinha para vocês, mas Fonte Positiva, eu vou fazer um pré-cadastro com dados básicos da minha empresa, razão social, CNPJ, os dados de contato, e vou assinar a declaração de fonte. Não é um contrato de prestação de serviço, você não está contratando um serviço da Boa Vista, muito pelo contrário, é apenas uma declaração, aonde você declara que você sabe do seu papel e da sua responsabilidade como fonte do cadastro positivo, e você sabe do papel e da responsabilidade da Boa Vista como gestora de banco de dados. Isso é uma segurança, tanto para a Boa Vista, mas para você também. Segundo ponto, você precisa desenvolver o layout do cadastro positivo. Jaci, o que é um layout? Layout é um arquivo estruturado, onde ele coloca as informações que pertencem ao cadastro positivo e saem da sua base de dados de forma estruturada e chega para a Boa Vista também de forma estruturada. Assim, tudo fica dentro do padrão necessário para que as informações sigam rapidamente para os relatórios, tá? Terceiro ponto, a fonte envia o histórico de crédito dela, então ela começa a fazer os testes necessários para enviar as informações de forma segura, ela também faz toda a parte de inclui os dados em produção, como a gente chama aqui dentro. Então, olha, agora o jogo começou a valer. Quarto passo, a fonte começa a enviar recorrentemente a base de dados dela
em até 10 dias. Aqui é um ponto importante. Esse prazo de 10 dias é colocado pela lei do cadastro positivo, então, a cada 10 dias, a empresa precisa enviar uma nova remessa do seu histórico de crédito. E, por fim, o histórico passa a compor a base de dados do cadastro positivo, tá? Em todas essas fases, a Boa Vista acompanha o processo e auxilia a empresa em tudo. Então, olha, eu não consigo preencher, fazer o pré-cadastro no site, como que eu faço? Eu não consigo preencher a declaração de fonte. Eu preciso de apoio técnico para desenvolver o layout do cadastro positivo. Enfim, em todas as fases, nós apoiamos. E depois também, por quê? Nós ficamos acompanhando a recorrência dessas remessas enviadas, esses arquivos enviados, e caso haja necessidade, a gente aciona a empresa pedindo para corrigir alguma informação ou pedindo algum esclarecimento importante, tá? Essa daqui é a telinha, o portal de fontes, como a gente chama. Esse portal ele está disponível lá no site da Boa Vista. E aí você clica em fonte positiva, já abre ele, onde é possível se cadastrar em primeiro acesso, né? É possível se cadastrar como fonte do cadastro positivo, e baixar a declaração de fonte, e também é por aqui que a empresa envia os dados efetivamente. Depois de fazer todos os testes necessários, onde ela vai entrar em produção, ela acessa novamente o portal e passa a enviar os dados por aqui. Então, é uma coisa, é algo muito fácil, muito simples, onde a empresa consegue ter toda a agilidade necessária e a facilidade no envio dos dados. O portal, ele também já tem algumas informações, algumas pílulas de dúvidas, que é como a gente chama, onde esclarece para as empresas o que é o cadastro positivo, o que é uma fonte, a grande dúvida, a maior dúvida hoje, que é a LGPD e o cadastro positivo. Então, para ter maior segurança e a empresa se sentir segura no envio dos dados, tá? Aqui são alguns releases, alguns pontos importantes que a gente já encontrou, matérias importantes que a gente já encontrou referente ao cadastro positivo e que fica à disposição de vocês para esclarecimento, tá? Bom, da minha parte de apresentação é isso, é uma pincelada referente ao cadastro positivo, e agora a gente vai abrir para as perguntas, porque tanto eu quanto o Ivan, a gente está aqui para esclarecimento de todas elas. Então, fiquem à vontade, pessoal. Jussiara, tudo bom? Tudo bem? Uma grande dúvida que a gente tem aqui, no caso, é um confronto que a gente tem com o associado, né? Eles sempre me perguntam, Anderson, eu vou ter que gastar alguma coisa? A gente sabe que vem um layout pré-estabelecido entre a comunicação entre a Boa Vista e o associado. Mas se não houver essa compatibilidade, ele tem que investir, não é isso? Então, para envio das informações do cadastro positivo para a Boa Vista, não há custo. O que tem um custo é no desenvolvimento do layout. E aí varia. Tem empresas que têm a TI própria, e aí entraria como horas de TI, e tem empresas que precisam contratar uma software house para desenvolver. E aí é uma contratação da empresa com a software house. Mas para envio das informações e todo esse suporte que a Boa Vista dá, não há custo. Tá. Eu posso complementar também, o Anderson, Claro. que tem casos, né, que já passaram por mim nessa minha vivência com capturas de fontes, tem casos que a software house, né, a empresa que desenvolve o RP daquele determinado cliente, né, aquela fonte, eles têm algumas que cobram o desenvolvimento e tem outras que, por entender que é lei, eles não podem repassar qualquer custo no desenvolvimento, nessa adaptação, né, nessa customização do RP dela, tá? Então, tem casos e casos. Tem casos de contratos também, né, da fonte com a software house delas, que no contrato reza que qualquer melhoria para atendimento obrigatório, fiscal, ou qualquer coisa assim desse tipo, a melhoria não pode ser repassada para o cliente também, tá? Beleza, ficou claro.
Ok. E há casos, só complementando mais um pouquinho, há casos também de outras associações que eu já fiz contato, né, outras entidades, que foi identificado o segmento, o tamanho do associado, né, que é pequeno, médio ali, que não tem muito recurso. O que foi feito? Dentro dos associados foi identificado uma software house. E essa software house, ela fez, vamos supor assim, como eu falei com os outros gerentes das entidades, né, que nesse fato, aconteceu com esse fato. Eles identificaram uma ou duas software houses dentro dos associados e essa software house, ela disseminou a, a facilitação do layout para esses associados pequenos. O Ivan, na semana passada, até que é bom que todos saibam, nós fizemos uma reunião com as software houses aqui de Franca, o Luiz e a Jaciara participaram. Então, mais ou menos, eles já estão orientados e já estão se movimentando aí para fazer esses layouts. O Luiz até mais cedo me chamou no WhatsApp, nós já temos até um contato aí com a JRTI, que é a maior da cidade, para a gente começar essas customizações já. Então, eu acho que dentro em breve aí, nós já vamos ter condição de estar atendendo aí bastante associados nossos aqui com as software houses. Ah, que bom, né? Isso também seria um outro caminho, né? Identificar outra software house que possam fazer esse serviço. Só que eu tenho algum exemplo também, né? Nessa minha vivência, eu já peguei quase todas as situações possíveis. Que a software house, por mais que ela tente fazer para outra, não sei se é o caso aí, acho que não, porque se ela se propôs a fazer isso, acho que ela já viu aí todas as possibilidades e as limitações que ela possa ter. Mas tem casos de ERP que o código-fonte ele é fechado, né? Então, outra ERP, outra software house, não consegue fazer customizações no ERP de terceiros, né? Mas isso aí vai de empresa para empresa, ou às vezes uma concessão da dona do ERP para outra software house, aí vai de acordo do cliente, né? Pessoal que está aí na ponta aí, o Anderson, acho que a Carla também entrou, tem mais alguém aí que estão aí, o Aires, que estão fazendo contato com os clientes diretos e também os associados que estão aqui participando da reunião, dúvidas mais com relação à questão da fonte, da necessidade de se tornar fonte, questionamentos a respeito. Tem tido algum outro tipo de dúvida a respeito disso? O pessoal que aí da CIF que está fazendo esses contatos, né? Não só com relação ao layout, mas também com relação ao porquê da empresa se tornar fonte. Isso está bem claro para vocês e para os associados? Assim, para mim está claro, né, com pequenas dúvidas que a gente vai acertando no decorrer da captação, mas o que eu percebo é uma desinformação muito grande das empresas. Eu acho que essa ignorância deles, entre aspas, assim, me assusta, porque é algo tão sério que devia ser comum essa informação para eles, né? E às vezes você vai conversando assim, você tem que primeiro tirar deles o medo, porque você fala de algo sério que vai gerar para eles um dano financeiro, para depois gerar o conforto da informação, para depois fazer todo esse trâmite, né? Então, assim, é um processo que primeiro você tem que estabilizar a empresa, para depois fazer. Então, o grande problema é essa desinformação que ele tem, de nunca ter ouvido falar. Alguns sim têm essa informação, que é o que a gente consegue captar a fonte. Agora, outros desconhecem até que eles são do cadastro positivo, que nem nunca viram a mensagem, nada. Então, tá claro para mim, mas não para eles, desconhece o que é cadastro positivo. Então, assim, não sei qual tipo de ação que a gente precisava fazer para falar que existe, né? Que isso me assusta. Sim, claro. Que assim, você vai levar para eles, né? Nós temos alguns associados participando aqui conosco, Anderson, e até depois, se eles quiserem se manifestar com relação a se eles já tiveram essa informação, se não tiveram essa informação, até para a gente poder alinhar as próximas ações, seria importante.
Realmente o que falta é uma divulgação maior mesmo, assim, no sentido da gente estar no associado, porém, o que está faltando, de repente, é a participação maior do associado nesses eventos e nessas reuniões, né, nesses treinamentos, né? Então, por exemplo, nós fizemos uma divulgação massiva para que esse evento acontecesse hoje, a participação foi bem abaixo daquilo que nós esperávamos, né? E só que isso é importante, Anderson e equipe, aí a gente entender também que vai mudar completamente a vida do empresário. E eu não sei se a Jaciara chegou a citar o exemplo que nós temos citado recorrentemente aí de Franca, né, que a fiscalização já começou por parte do consumidor, né? A cobrança já começou por parte do consumidor. E o exemplo que eu tenho dado é o exemplo de uma grande empresa aí de Franca que ela foi acionada pelo Procon para que ela divulgue a informação positiva do seu cliente, né? O cliente acionou o Procon e exigiu que a informação positiva dele faça parte, já esteja disponível. E é uma empresa que nós estamos tratando aí todas as etapas que você colocou, todas as etapas que você colocou de convencimento, de apresentação, e mesmo assim o processo não caminhou na velocidade que deveria. E agora, com o processo, eles estão com uma pressa absurda de fazer, né? Então, a gente precisa de antecipar isso, né? Então, fazer com que o associado entenda que quem vai cobrar dele é o consumidor, né? Porque quando o consumidor faz a consulta no balcão, é a consulta positiva que ele tem ali. A Carla colocou uma pergunta que deve ser o que o associado fala para ela, medo de compartilhar a informação e dados tanto da empresa e dos clientes. Eu acho que está ligado à LGPD. Você quer falar um pouquinho sobre isso aqui, Jaci? Então, muitas empresas a gente identifica aqui que tem esse receio no compartilhamento das informações exatamente por conta da LGPD. Alguns dizem, o cadastro positivo manda eu soltar a informação e a LGPD manda eu segurar. Primeiro ponto, pessoal, as duas leis, elas andam juntas. Então, houve a lei do cadastro positivo já com normas de segurança e a LGPD veio para reforçar tudo isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a LGPD, ela dá uma segurança, principalmente, é o que rege ela, é nas operações de crédito. Então, assim, o processo do cadastro positivo foi baseado nesta lei. Então, a segurança das informações estão baseadas juntas, LGPD com cadastro positivo. Então, não há concorrência entre as leis. Muito pelo contrário, elas se unem para que a gente possa enviar uma informação, possa receber uma informação no formato seguro e tenha proteção ao crédito ao consumidor, tá? Então, acho que esse ponto é importante a gente reforçar com eles, que as duas leis estão caminhando juntas. Tá. E vai em consonância também, gente, que a Boa Vista, como ela já está há quase 3 anos aí em acordo, né, regulamentada pela LGPD, já vem tratando da adequação da empresa, né, conscientizando funcionários que todo funcionário da Boa Vista, por ela ser um birô de crédito, ela ser administradora de banco de dados, antes até do cadastro positivo, todo funcionário tem acesso, né, não diretamente, claro, mas por ser funcionário do birô de crédito, todo funcionário indiretamente tem acesso à informação da Boa Vista. Mas a conscientização de cada funcionário de que todo dado sensível não pode ser repassado, não pode ser manipulado, né, por qualquer um. Tanto tem as restrições internas, né, como toda empresa deve ter. O financeiro, quem é de vendas não vai acessar dados financeiros em qualquer empresa aí. Aqui na Boa Vista também. Nós todos estamos envolvidos com o certo, aquela hierarquia de poder, né, de acesso, mas ao mesmo tempo a gente tem conscientização. A empresa vem trabalhando na conscientização de que os dados sensíveis de cada empresa, o que trata a LGPD, de cada pessoa, né, física ou jurídica, eles são resguardados pela Boa Vista, né? Então, cada um tem sua responsabilidade e a Boa Vista, frente ao mercado, passa essa responsabilidade
para o exterior, mas internamente cada peça, cada colaborador tem o seu papel aí de fazer valer a LGPD. Okay? Eu tenho uma pergunta. Estão me ouvindo ou não? Estamos sim, Aires. Com relação à informação de score, nós sempre soubemos que, quando é uma informação negativa, deve-se se resguardar essa informação apenas ao analista de crédito ou aquele responsável. No caso do cadastro positivo e da consulta positiva, o empresário ou associado poderá abrir ao cliente qual a sua posição ou pontuação, já que se ele entrar no consumidorpositivo.com.br, ele tem essa informação, o associado ao empresário pode passar essa informação de score positivo ou não? O que nós orientamos é que a empresa sempre converse com o seu consumidor para que ele faça a sua autoconsulta. Então, ele busque as informações no site da Boa Vista e faça a análise do que as empresas encaminham sobre ele e qual é a sua nota de score. Até mesmo para que ele, hoje, com o cadastro positivo, ele está empoderado. Então, ele tem que estar ciente das informações que constam nos relatórios, e aí, se houver algum erro, ele pode fazer uma contestação. Se não houver algum erro, ele segue a vida normal com análise de crédito já liberada nas notas de score, tá? Ok, obrigado. Nada. Uma outra coisa, Aires, o que eu, quando converso com as fontes, eu sugiro, né, que conforme vai desenrolando ali a conversa, as dúvidas, eu sugiro, num dado momento, que a pessoa que eu estou falando fala, olha, entra no site do Consumidor Positivo, faça seu cadastro, e depois você vai ver, você vai fazer uma autoconsulta. Ali já aparece o score dele e todos os contratos que ele tem com o mercado, né? Banco, financiamento bancário, financiamento automotivo, né? Automotivo, ou qualquer coisa, contrato comercial de crédito que ele tem com o mercado. E caso não apareça, suponhamos, eu tenho aqui um financiamento da minha casa. Eu fiz minha autoconsulta, eu vi lá que a Caixa Econômica Federal não aparece o contrato que eu tenho lá, não aparece nada. Então, eu vou abrir uma contestação para a Caixa, né? O Bureau de Crédito, no caso. Eu vou abrir uma contestação solicitando ali a falta dessa informação. Olha, eu tenho um contrato com a Caixa Econômica Federal e não aparece nada. Isso está afetando o meu score. Então, a Boa Vista ela vai fazer a intermediação, vai acionar a Caixa, falar, olha, o Ivan consumidor tem um contrato com vocês e não está sendo transmitida, né, repassada essa informação para o cadastro positivo. Aí a Caixa Econômica ela vai averiguar essa informação e, se for o caso, né, ela vai ver a veracidade, se eu tenho um contrato realmente com eles, e tendo, como eu sei que eu tenho prova, pago mensalmente ali as prestações, ela vai passar a disponibilizar essa informação. Aí meu score, né, de acordo com o pagamento que eu faço regiamente ali mês a mês, no vencimento, aí o meu score vai ser pontuado com mais essa informação. Tá? Então, uma dica que eu passo aí para o pessoal da associação, que quando falar com os associados, né, que sentir aquela dificuldade da falta do conhecimento, Anderson, que faça isso, sugere para ele, faça o cadastro lá no Consumidor Positivo e faça uma autoconsulta logo em seguida. Então, vai aparecer o score e ali também tem algumas dicas de como aumentar seu score, gerenciar seu score. Isso é uma boa dica até para trazê-los mais para o cadastro positivo, tá? E completando também essa dificuldade, Anderson, de a gente... Desculpa. Essa dificuldade de passar a informação do cadastro positivo como eu falo aqui dentro de casa, né, aqui na Boa Vista. A gente trabalha como jurídico, porque a gente discute lei com a fonte, né, que a gente está captando. A gente trabalha como marketing, porque a gente faz a divulgação da lei, dos prós e contras, né, e tudo mais. Então, a gente faz de tudo, porque a mídia em si falou do cadastro positivo em abril de 2019, quando foi alterada a lei. A partir daí, não se falou mais nada. Então, a gente tem que ficar fomentando, fazendo aquele trabalho de formiguinha, disseminando a lei, né?
e trazendo a conscientização das empresas, das fontes, para o cadastro positivo. Eu gostaria de fazer uma... Obrigado, Ivanilson. Eu gostaria de fazer uma observação e uma pergunta. O cadastro positivo é uma realidade. O que eu tenho falado muito aos associados e empresários, como argumentação, é que chegará o momento em que a informação negativa ficará cada vez mais à margem, ou seja, aquele cliente inadimplente, recorrente, que está sempre no vermelho, cada vez mais, com a divulgação e a ampliação do cadastro positivo, ele vai ter que lutar para entrar no cadastro positivo. Porque o cadastro positivo, na minha concepção, e uma palestra que eu assisti, ele será como já existe em alguns países da Europa, onde você poderá colocar uma oferta de acordo com a pontuação do cliente, pessoa física ou jurídica. Uma TV de 42 polegadas, 10 de 250 para quem tem pontuação X. Para quem tem pontuação Y, 10 de 200. Será uma informação, como já é, aberta. A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: a prospecção qualificada, que é um dos produtos do nosso portfólio Boa Vista, quando ou se já está disponível um tipo de filtro onde eu só trago somente clientes positivo? Eu acho que essa pergunta é com o Vidal, né? Que é sobre produtos. Você pode repetir a pergunta, Aires, que eu não entendi mais o final dele. Sim. A prospecção qualificada é um dos produtos do nosso portfólio. Nós conseguimos trazer... Os filtros disponíveis são sempre referentes a informações negativas do cliente, score, propensão ao consumo, score alto, baixo, baixíssimo. As informações de clientes positivos, se eu quiser somente clientes positivos, é possível já na prospecção qualificada ou ainda não? Sim, é possível, sim. Assim, da mesma forma que você consegue trazer o score a clientes com indicação de restritivo, você também consegue selecionar o score positivo da mesma forma, tá? Só que necessita de um estudo diferenciado. Aí, nesse caso, nós temos que estudar caso a caso como que isso será desenvolvido, tá? Se ele tem base própria, se ele vai trazer uma nova base, então precisa de entender como que vai funcionar esse processo. Mas existe, sim, score positivo, como o score de recuperação, o score 45 dias, existem outros formatos de score que nós conseguimos trazer também dentro da prospecção qualificada, tá? Mas, assim, o que não é o foco muito do nosso bate-papo hoje, a gente quer focar em captura de fonte, Ares, mas toda vez que nós envolvermos comparação de score positivo com comparação de score negativo, nós precisamos fazer um processo que nós chamamos de backtest, tá? Porque o associado precisa enxergar essa diferença, né? O que ele consultou no negativo e ele aprovou ou reprovou, frente ao que ele aprovaria ou reprovaria utilizando o cadastro positivo, tá? Então, aí precisa de ter essa conceituação bem clara para ele da diferença disso, qual que vai ser o ganho dele com as consultas positivas, tá? Porque normalmente ele vai aprovar de 40% a 50% a mais, utilizando o score positivo frente ao score negativo, tá? Eu acredito que agrega essa informação, porque se você pede na prospecção qualificada apenas clientes baixo e baixíssimo risco, pode ser que haja clientes de alto risco, que na verdade, ou médio risco, que na verdade estão ali como alto risco, mas na informação do cadastro positivo ele está com baixíssimo risco. Como nós já fizemos o teste aqui com um empresário de uma rede de supermercados, onde a informação negativa dele era muito ruim, por uma questão óbvia dele da sua movimentação financeira, porém, o cadastro positivo dele era excelente. É por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, sim. A gente pode chamar uma outra reunião, no outro momento, só com a equipe comercial, para tratar especificamente de Market Service e Data Plus, tá? E aí a gente tira essas dúvidas mais específicas com relação a esses produtos, tá bem? Perfeito. Com relação aí a... Ô, Luiz. Oi.
Luiz, deixa eu só complementar também o que o Aires perguntou, né, sobre a comparação aí numa determinada, ele exemplificou, né, numa determinada venda de um produto para quem tem o score baseado no positivo e para quem não tem, né, informações positivas para fomentar o seu score, né. Uma informação que a gente sempre tem aqui dentro de casa é que nos Estados Unidos, se você, vamos supor, você vai morar nos Estados Unidos hoje, né? Você migra para lá. Se você for fazer uma contratação de crédito, como eles falam lá, uma hipoteca ou comprar um carro, de imediato, o mercado ele não vai te vender, ou vende à vista, ou não te vendem. Por quê? Porque você não tem histórico de crédito lá dentro. Então, eles vão te encaminhar, o banco ou a concessionária, eles vão te encaminhar, olha, volta daqui, contrai um cartão de crédito, faz alguma linha de crédito no mercado, né, alguma contratação de crédito, para que depois você volte aqui, porque temos como pontuar você, né, e entender o seu histórico de crédito para concessão do financiamento. Então, quer dizer que se você não tem nada, você não tem um histórico de crédito lá, você não consegue contrair determinado bem, você adquirir determinado bem, que você não tem um histórico de crédito, né? Então, o cadastro positivo lá ele é muito forte já. A intenção do Brasil também do exemplo da televisão que você falou, Aires, né? A gente pode usar qualquer bem aí de consumo. Eu, particularmente, tá? Eu falando por mim, não pela Boa Vista. Eu acho ir contra o princípio, não sei da equidade, né? Você delimitar um crédito para uma pessoa e uma taxa maior para uma pessoa, uma taxa menor para outra, em função de alguma coisa que ele participa com o mercado. Essa é a minha informação, tá? Mas isso também já foi levado aqui em pauta, é muito utilizado também, esse exemplo, né? Que a pessoa vai ter um crédito melhor se ele já participa do cadastro positivo e tem informações no mercado. Bom, pessoal, vamos lá. Até para a gente não estender muito aqui, a gente focar aqui bem nas dúvidas com relação à captura de fonte mesmo, tá? E assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Alguns questionamentos que foram feitos e foram colocados. Bom, antes eu quero só responder aqui o que o Neio colocou, já coloquei no chat, mas de repente nem todo mundo está acessando. O Neio sugeriu aqui a reunião com os contadores, nós já fizemos, tá? Nós traçamos um cronograma de ações, onde nós começamos pelos contadores, nos reunimos com a Sescofran semana passada, na quinta-feira com as empresas de TI, e hoje nós estamos e a equipe comercial da CIF para esse bate-papo. Tá? Então, nós estamos seguindo esse cronograma e faremos novas intervenções aí sempre que necessário, tá bem? Com relação às dúvidas levantadas, só para a gente finalizá-la, né, e ver se surge mais alguma outra, então, o que a Jace colocou é importantíssimo, tá? A LGPD, ela caminha lado a lado com o cadastro positivo, são leis co-irmãs ali, tá? Onde uma não interfere a outra, uma não desautoriza a outra, e nós temos sempre que ter em mente, o que nós já conversamos até em outras reuniões aí, né, Anderson? Quando o cliente vem com esse questionamento, a gente tem que sempre puxar para a LGPD a questão da finalidade da lei, né? Então, quando a finalidade é proteção ao crédito, o cadastro positivo está totalmente amparado, né? Com relação aí à aplicação desse produto no mercado, a utilização dele, primeiro nós temos que, enquanto empresas associadas, temos que ter a consciência que nós temos que fazer a nossa parte e sermos fonte, porque o mercado vai me cobrar, tá? E provavelmente, muito em breve, nós teremos a cobrança também legislativa disso, mais eficazmente, porque quando se pergunta qual é o prazo que a empresa teria que se adaptar, o prazo se encerrou em 31 de julho do ano passado, né? Então, ou seja, o prazo já foi. Então, agora nós temos que correr atrás disso para dar a maior agilidade possível. A Boa Vista está sendo a pioneira nesse processo de apoio ao pequeno, médio e empresário, ao micro também, no sentido que ela desenvolveu aí a plataforma Go Anywhere, no sentido que ela capacitou as equipes da associação comercial, no sentido que ela está fazendo a abordagem com os associados para explicar isso. Nós estamos sendo ativos, né? E para todo tipo de empresa, né? Seja aquela que ainda utiliza lá o Excel, seja aquela que utiliza um CRM mais
aprimorado. E nós estamos preparados para dar as orientações para como a empresa se tornar legalizada nesse processo, tá? E finalizando, Aires, as suas últimas colocações aí, as abordagens de mercado que você está fazendo com relação ao cadastro positivo não estão erradas, tá? Eu acho que a gente pode seguir por essas exemplificações, porque a realidade realmente nos Estados Unidos, em vários países da Europa, é exatamente essa que você colocou, né? Que realmente quem tem ali um cadastro positivo, ele tem um diferencial. Aqui no Brasil, existe sim ainda a gente já percebeu isso, que empresas que utilizam o cadastro positivo, a pessoa vai ter um juro menor, vai ter uma qualificação diferente, não porque ele está necessariamente separando o joio do trigo, mas porque o score melhor me dá direito de ter uma pontuação, uma qualidade melhor. Digamos que o meu score negativo fosse de 900 pontos, eu teria uma condição legal já com score negativo. Né? O que acontece é que o positivo, ele faz com que o score seja melhorado, porque ele está olhando a minha pontualidade, ele está olhando o meu comprometimento, ele está olhando o meu comportamento real e atual. Então, automaticamente, eu vou ter um score diferenciado e eu vou ter uma condição diferenciada, que já é o que o banco aplica quando ele utiliza o rating. Né? Cliente com rating A, B, C paga juro mínimo. Cliente com HFG nem usa, nem entra no banco, não consegue nada. Né? O score é a mesma coisa, né? Então, são condições diferenciadas com base no meu comportamento, que é o primordial da lei, favorecer o bom pagador, tá? Com relação ao processo de se tornar fonte, de captação de fonte, nós temos mais alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Nenhuma? Estão todos craques aí? Por mim, está caminhando tranquilo. Aos trancos e barrancos, estou aprendendo aqui, no tapa. Hora que não pode, que eu te grito aí. Não, e assim, eu quero aproveitar, Anderson, e aqui de público, parabenizar vocês aí da Associação Comercial aí com relação à captura de fonte, em especial aí o trabalho que você desenvolveu junto com a Carla aí, que conseguiram muitas fontes, né? A Carla fez um trabalho excelente aí, trouxe várias fontes para nós aí no mês passado, né? E não podemos deixar a bola cair para o mês de novembro. Precisamos de ter o mesmo nível de atendimento. Então, estou dando os parabéns, mas já puxando a orelha junto, viu, Rogério? Porque né, novembro já deu uma descansadinha. Claro já que te mandei 2 aí já. Claro que vocês estão aí em campanha, vocês estão com grandes atividades aí, a gente entende isso, mas nós temos que focar também nesse processo e não deixar diminuir o ritmo que vinha acontecendo aí em outubro. Mas vocês estão aí realmente de parabéns pela iniciativa da captura de fonte, da abordagem e pela iniciativa de traçar esse cronograma que nós fizemos e colocá-lo em prática, tá bom? Acho que foi um caminho, a abertura de caminho, Luiz, porque é algo que é demorado um pouco para conseguir, né? E agora, com a gente achando esses aliados, né, as empresas de software e principalmente os contadores, porque as empresas buscam muito refúgio nesses contadores. Muitos me ligaram, Anderson, ó, estou ligando em nome da empresa tal, estou ligando em nome da empresa tal, me explica o que é essa captação de fonte. Porque aí o cara eu explico para ele vai lá e dá segurança para a empresa. É onde a gente começa a construir essa confiança para conseguir no futuro dar um pulo nessa captação. Por isso que esse trabalho com a Ciscofran é importantíssimo. Se eles entenderem e captarem essa daí, eles são parceiros nossos em outras coisas aí, tem tudo para dar fruto. E o do TI também. E assim, só para sinalizar, tá, Anderson, o Marcos, que é o presidente lá, isso, né, Rogério? É Marcos, né? Isso, Marcos Pimenta. Ele participou da terça com um dos contadores e participou de quinta de novo com o pessoal de TI. Né? E agora a equipe da Simone Arruda, aí, da Jaciara, vai fazer um pós-contato com todos os contadores da Ciscofran para saber se houve mais alguma dúvida, se necessita uma nova conversa, e vão fazer esse trabalho aí de parceria diretamente com eles, e a mesma coisa com o pessoal do setor de TI também, tá? Que são, assim, as duas personagens que nós entendemos que são fundamentais para que o associado se sinta mais tranquilo nesse processo de envio de fonte, né? É isso aí, estamos indo, vamos tentar mais esse novembro aí, dar uma alavancada de novo. Não, beleza, vamos lá. Nós temos ainda pouco mais de 13 dias aqui, para ser sincero, né? Mas acho que ainda dá para trazer mais algumas aí, né, Anderson?
Beleza, então. Já se tem mais alguma coisa para colocar? Eu só me coloco de verdade à disposição de vocês. Tem o meu e-mail, o meu telefone, se precisar, depois o Vital passa para vocês. E eu me coloco à disposição, coloco a equipe de dados positivos dentro da Boa Vista também à disposição para auxiliar todo mundo em dúvidas e em esclarecimento, para que a gente apoie as empresas a se sentirem seguras com o envio das informações e se tornarem fonte. Então, assim, eu só tenho a agradecer mais uma vez o encontro com todo mundo e me colocar à disposição para que juntos possamos apoiar as empresas e apoiar a associação e a Boa Vista em todo o processo do cadastro positivo. Tá? Muito, muito obrigada, de verdade. Obrigado, Jace. Ivan? Pessoal, eu agradeço também a oportunidade, né? Espero que as minhas respostas foram esclarecedoras, né? E também fico à disposição, né? No time de dados aqui, dados compartilhados, a gente está totalmente aberto para qualquer tipo de dúvida. Se alguma empresa, algum associado tiver dúvida com seu cliente, a gente também pode pontuar, né, ajudar aí pontualmente nessa dúvida. A questão é o intuito, né? O intuito é esclarecer o máximo possível, a gente alcançar o máximo possível de empresas, pessoas, para que o cadastro positivo deixe de ser essa parte oculta do mercado de crédito, né? Fique mais visível para todos, tá? Essa é a nossa função e, em decorrência disso, um crédito melhor no mercado, as empresas todas engajadas e também a Boa Vista tendo um banco de dados mais robusto para que, na hora que o associado fizer uma consulta, ele tenha informações muito mais ricas, né? Para a decisão de crédito. Perfeito, Ivan, obrigado. Diogo, Rogério, eu vou passar a bola para vocês aí, para vocês de encerramento, mas eu quero agradecer em nome da Boa Vista aí mais uma vez o tempo que nós estivemos conversando aqui, nos colocarem totalmente à disposição de vocês e que esse processo aí tenha sucesso e que a gente consiga fazer com que o associado aí de Franca se desenvolva cada vez mais, tá bom? Obrigado, Diogo, obrigado, Rogério, é com vocês aí. Ô, Luiz, obrigado, Jaciara, Ivan, a disponibilidade de todos e agradecê-los novamente, dizer que a CIF está de portas abertas a todos aí. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, um abraço, até mais.